Olá, talentos! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast NaniCast. Eu sou Nani Azevedo, agência NaniCast. Que bom, você está aqui conosco. Já avisou para todos que nós falamos sobre audiovisual e trazemos diversas pessoas que transportam as imagens, a linguagem dos filmes e mostram para a gente como é conquistar o audiovisual com tantas histórias. Vamos conhecer? O convidado de hoje é o diretor que transforma imagem em experiência, música em narrativa e tecnologia em emoção, com uma trajetória que atravessa videoclipes icônicos, publicidade premiada e cinema autoral. Construiu uma linguagem visual intensa, criativa e profundamente conectada com a arte de contar histórias. Do universo do musical ao audiovisual e gamer, seu trabalho mistura estética, sensibilidade e inovação de uma maneira muito singular. Conheçam Bruno Murtinho. Bem-vindo, Bruno. Bem-vindo, super bom estar aqui, obrigado. Eu adorei que você aceitou o nosso convite e falar sobre você, quem é o Bruno no audiovisual. Uau! É complicado falar de si, né? É melhor que os outros falem. Concordo. A apresentação eu também já gosto. Já tava... Não, mas agora você vai falar como que você se vê, né? Na verdade, o que eu busco no audiovisual, talvez, mais do que como eu me vejo, eu acho que como eu me vejo vai resultar dessa busca, né? Eu busco histórias interessantes. Na verdade, tudo começa com uma história interessante. Qualquer sonho, qualquer vontade, qualquer videoclipe, qualquer publicidade de 30 segundos, qualquer série de 30 episódios, começa com uma história interessante. Então, eu adoro ouvir histórias, eu sou um faminto por histórias. Qualquer história eu quero ouvir, por menor que seja, por mais rápida, por mais estranha, por mais curiosa. E a gente poder transformar essas histórias em narrativas audiovisuais, seja através da música ou de um longa ou da animação, eu sinto que as ferramentas são, especialmente hoje em dia, as ferramentas são inúmeras e cada vez mais vastas. Então não tem por que a gente hoje não ter uma história para contar e não querer contar sendo cineasta. Eu acho que a gente está bem servido no Brasil também de uma estrutura com bons roteiristas, uma coisa que não era tão comum há décadas atrás, e profissionais. Eu acho que o Brasil está num momento muito legal, está aí, eu ainda estou aqui, o agente secreto, para reforçar essa sensação que eu tenho e que o mercado tem, na verdade, né? Que é perfeito, que traz histórias, porque diretor é isso, um contador de histórias. E você teve muitas histórias, inclusive aqui. Você começou no universo dos videoclipes e depois expandiu para cinema e publicidade. O que os videoclipes te ensinaram sobre narrativa visual? Na verdade, eu volto da faculdade em Los Angeles já querendo fazer alguma coisa diferente. Qual faculdade você fez? Eu fiz UCLA. Ok. Ou UCLA, como se a gente fala aqui de maneira mais coloquial. E quando eu volto de lá, o meu primeiro objetivo era sobreviver. Eu tinha que sobreviver. Então, eu fui ser assistente de direção. Mas enquanto eu estava fazendo assistência de direção para alguns diretores, para publicidades e para longas, eu ia procurando dirigir, montar um portfólio de diretor. Conversando com bandas, eu sou carioca, eu estava morando naquela época, eu morava no Rio de Janeiro, eu era um cara ali do Baixo Gávea, do pessoal do teatro, porque eu fui ator muitos anos, cheguei a fazer uma novela na Globo. Olha, que legal! Foi ator também. Então já tinha a vivência já tinha ali uma coisa. Total. Sim, tinha uma coisa legal ali de direção de ator, de entender sobre a direção de ator. E eu comecei a achar que os videoclipes estavam muito chatos, porque eles estavam exatamente iguais como eram na década de 40, assim. Porque existia clipe na década de 40 e 50 e 60. Era o cara tocando. E aí eu falei assim, quando eu tive a chance, né, através do clipe do Rapa, o salto de contar uma história de fato, eu falei, não, agora eu vou fazer um curta aqui. As pessoas brincavam comigo que
na praia, assim, nas rodas, no Rio, falava assim, pô, mas você ganhou dinheiro para um clipe e fez um curta? Eu falei assim, pô, mas... Que milagre que você fez. Não, mas um curta que deu certo, porque foi super indicado, me rendeu uma premiação super importante na minha vida. O Rapa era uma banda muito potente naquela época e foi muito legal e foi incrível porque não tinha nenhum trabalho, assim, como diretor. Eles aceitaram pela ideia, assim, pelo roteiro que eu escrevi. Eu cheguei para a reunião, tinha um roteiro de 8 laudas. Eles falando assim, mas é só um clipe. Falei, não, deixa eu ler para vocês. E aí eu li os 8 laudas e os caras falaram assim, vamos fazer. Meio maluco, assim, meio inconsequente, meio quase inocente, assim, sabe? Achando que pudesse dar certo e deu. Bom, e aí o resto foi acontecendo, mas eu sempre tive essa vontade de expandir. Eu também fiz uma época vídeos de dança para coreógrafos cariocas. Eu também, sempre dentro do vídeo, eu sentia que tinha um primeiro, segundo e um terceiro ato, que tinha um clímax, que tinha uma cena de confronto, mesmo que fosse entre 2 bailarinos. Então acabou que eu trago essa coisa da narrativa cinematográfica para dentro das coisas que eu fazia. E aí daí, enfim, comecei a ser chamado para fazer outros clipes e aí foi acontecendo. E aí foi chegando também os seus filmes. Sim, aí chegou publicidade ainda um tempo depois, eu fiquei um tempo na publicidade, trabalhei, dirigi para a Mixer aqui em São Paulo, depois eu tive uma produtora minha no Rio, e a gente trabalhando, e aí chegou um dia que, de fato, o longa é um processo muito, muito dilatado. Eu sempre falo, se você não é paciente, não faça cinema. Porque é uma profissão de paciência. Total. A televisão é muito ágil, tudo é muito ágil. Você pega um violão e toca, já está fazendo um show voz e violão, você está pintando um quadro, é você e a tela. Você vai fazer cinema, são no mínimo 10 pessoas num set, num documentário pequeno. Então, assim, dá trabalho fazer um longa. Mas aí veio a Amazônia Groove e aí também tive a merecimento aí, a sorte, como quiser chamar, de o filme dar certo também, ganhar um prêmio importante nos Estados Unidos. E aí veio o Authentic Games, logo na sequência, 1 ano e meio depois no prêmio, um ano depois do prêmio Groove, do Amazônia Groove. Aí veio, tanto que o Gamer está agora, né? Acabou em maio. Exatamente. Está no cinema. Está no cinema, depois de uma pandemia no meio que... Então, é isso que é engraçado, né? Aí, de fato, tinha que ser paciente. Por isso que fala filme, né? Eu estava escrevendo, ainda em produção, na pandemia, e só consegui agora. Na verdade, como é que é esse processo? Conta. Tem pessoas que não sabem como é que funciona. Nos conte. É um processo de fé, um exercício de fé. Fazer cinema no Brasil é um exercício de fé muito grande. Claro que você pode vir de uma família super abastada, tá tudo certo, mas para a maioria das pessoas é um exercício de... E mesmo para quem vem de uma família com condições de sustentar uma carreira, é o tempo, é a dedicação, sabe? É o estudo. E, por exemplo, o Authentic Games, ele foi... Eu terminei o roteiro em março de 2020. Exatamente no lockdown. Logo quando entrou a pandemia. Lockdown começou dia 16 de março, eu estava em Los Angeles, dia 16 de março. Um americano falou para mim assim, volta para o Brasil porque vão fechar o espaço aéreo. Já tinham fechado do Peru, eu perdi a minha passagem de volta, que era Los Angeles-Lima, Lima-Rio. E aí eu falei, não, vou ficar por aqui, por ali. Eu estava na casa do Mário Caldato, que é um produtor musical, super produtor brasileiro que mora lá. Você não saiu de lá? Não, aí o Mário falou assim, cara, quer ficar aqui uns 4 meses, 6 meses? Eu falei, esse negócio vai demorar, talvez, bicho. E aí eu vim, entreguei o roteiro. Eu estava escrevendo lá na Califórnia o roteiro do Authentic. E aí eu entreguei o roteiro para a Patrícia Chamon, produtora, grande, querida amiga. E aí ela falou assim, cara, a gente está em lockdown. Tá tudo fechado, como é que a gente faz? Eu falei assim, não sei. Vamos parar o filme. E ela falou assim, beleza, vou te pagar pelo roteiro. E a gente para o filme e entende o que vai ser.
E aí eu não fiquei esperando. Eu fui para Maraú, fui morar em Maraú na pandemia. Falei, eu vou ficar... Que lugar ruim, Maraú. Falei, gente, não acredito que você ficou na pandemia em Maraú. Não, eu morava em Búzios, de fato, que já era muito bom. Nossa, gente, para quem não conhece o Brasil, esses lugares são os mais lindos que existem. Mas assim, eu estava em Maraú, me ligaram e falaram, a Disney vai entrar no filme, você volta quando daí? A gente precisa voltar para o roteiro. Aí eu falei assim, bom, volto quando vocês quiserem que eu volte, eu tô aqui. Não tem nada acontecendo no planeta, eu tô... E aí foi isso, a gente parou de 2020 até 2022. 2023 eu começo a fazer storyboard. Storyboard a gente vai para o Animatic, meses de Animatic, aí o filme muda o tempo do filme, tem que cortar Animatic, roteiro. Animação, um processo muito longo de animação com animadores. E assim, como era um mundo que eu tinha inventado da minha cabeça, a gente tinha que levantar do zero aquele mundo. Então, para mim, era muito recompensador também, mas muito cansativo. É um desafio, todo o processo, né? Caramba, como é que é esse prédio? Como é que é esse skate? Como é que é essa roupa? Uma vez o cara perguntou assim, mas como é que é a bolinha da cadeira do laboratório onde o cara senta? Eu falei, poxa, cara, meu irmão, me ajuda. Cria essa bolinha aí, porque eu tenho a cidade inteira para criar e os personagens ainda para a gente desenhar. Então, isso foi interessante, porque você não usou inteligência artificial. Nada. Não uso até hoje. Tudo desenho. No caso, foi tudo à mão, tudo muito feito humanamente. No processo do storyboard, assim, tinha um cara aqui de São Paulo muito bom, chamado Guto, um grande desenhista brasileiro. Ele falou assim para mim... Sabia que a inteligência artificial está escrevendo o roteiro? Aí eu falei assim, duvido. A gente desenhando, ele falou assim, eu acho que eu quero um roteiro. Eu falei assim, beleza, então fala para ele escrever um roteiro para mim de um cara, um policial procurando um assassino em Nova York e tal. Literalmente, 3 minutos depois tinha um roteiro pronto. Aquilo foi a primeira vez que eu vi assim, eu falei, caramba, qual a força disso? Ele ficou rindo, ele falou assim, cara, o roteiro tá bom. E eu lia e falava assim... não tá ruim. Eu falei, é possível que os caras, que essa IA, entendendo com todos os prompts ali de estrutura narrativa, façam um roteiro. Muitas pessoas... Muita gente ali, alimentando. É isso mesmo. Muita gente. E aí a gente falou assim, não, a gente vai fazer tudo com computação e com mocap, que é aquela técnica de se vestir, né? E aí me ligaram e falaram assim, Bruno, a gente está sem prazo para que você dirija todo mundo. Você que escreveu Todo Mundo, não quer fazer Todo Mundo? Claro. Aí eu falei assim, uau! Falei assim, não acredito. Aí, beleza, trouxemos um ator. Falei, vou precisar de pelo menos um outro ator para a gente bater as cenas aqui de 2. Depois eu faço os outros. E eu vi que também, de fato, era a maneira mais rápida, porque eu sabia o tom. Eu tinha escrito as falas, eu sabia as coisas, eu sabia o movimento, eu tinha a marcação na minha cabeça. E aí eu fiquei morando em Alphaville alguns meses, saindo de São Paulo para Alphaville vários dias assim, muitas vezes. E o filme foi nascendo. Fazendo esse processo criativo. Fazendo esse processo literalmente assim, hands-on mesmo, assim, não teve... Às vezes dá vontade de você falar, sei lá, trilha, voz, dublagem. Pega aí. Vamos pegar, sabe? Vamos fazer isso. Não, esse fundo, esse matte painting aqui, vamos fazer só o background. Nada foi IA. Então, assim, não tenho nenhum problema, não sou contra a IA. Mas a gente quis fazer, de fato, uma coisa bem artística, bem do coração das pessoas. De verdade também, né? Eu falo que é um filme feito de pessoas para pessoas. Autoral, de verdade, né? Porque senão não é cópia. Então foi muito, sob esse ponto de vista, foi muito cansativo, assim, sabe? Eu falava, caramba. E nesse processo eu já estava querendo fazer outra animação, já comecei a ter ideia para uma outra animação, porque as histórias vêm e você não controla as histórias. Eu acho que todas essas histórias que a gente conta aqui embaixo não vêm da gente, né? Vem do divino, vem de um outro lugar espiritual, no que eu acredito. Então eu falava, olha, estão continuando a pedir para eu contar histórias aqui embaixo, então... que são avisos, né? Na nossa cabeça. São avisos aí, vai se você está aberto para captar ou não. Como várias pessoas falam, eu tive um déjà vu, eu tive não sei o quê. São processos criativos que chegam
E a pessoa tem que saber o ponto, se ela está atenta É. para captar. A gente é uma parabólica aqui embaixo. É isso, ou não. parabólica. Mas assim, eu me lembro que uma vez eu fui convidado para dar uma palestra para criativos em São Paulo. Na época que que a Amazônia Group estava indo bem assim, nos festivais. E eu entrei e eu falei assim para os caras, cara, ninguém que está aqui cria nada. Eu falei, se quiser levantar, ir embora, pode levantar, mas ninguém que está aqui cria nada. Porque ninguém sabe o que é um nada. Você tem que ouvir, você tem que ter ouvido, você tem que ter visto, você tem que ter sonhado, você tem que ter lido para você criar. E quem escreveu tem que ter também sonhado, ouvido, ou visto, ou vivido. Vivido principalmente. Mas assim, aí você fala assim, tá bom. E como é que principalmente a gente fala que alguém podia ter vivido e aí o Spielberg vem e faz Contatos Imediatos? Porque ele nem sabia naquela época. Sabe? De Volta pro Futuro, aqueles filmes. De Volta pro Futuro, Goonies, qualquer outro filme. Entendeu? Todos. Eu tenho assistido agora. Guerra nas Estrelas. Que já falavam em inteligência artificial, falavam de tudo. Então, como é que eles sabiam disso? Porque aí, bom... Aí a gente já entra para outra parte, você viu? É verdade. Aí a gente entra numa coisa que, enfim, eu sigo o budismo, eu sou muito espiritual, sou mestre em reiki, eu tenho uma vida espiritual muito, muito forte. E eu sinto, o que eu acredito é isso, ninguém cria nada, nós somos canais aqui embaixo. Porque ninguém imagina o nada. Por que é o nada? Você consegue imaginar o nada? Não. Como é que a gente tira alguma coisa do... Não é do nada. Sai de paisagens que você passou talvez em outras vidas. Concordo. Sai de insights que você teve em outras dimensões. Concordo muito. Sai de uma série de recados que tem que chegar aqui à humanidade através de nós. O Spielberg fez Contatos Imediatos, ET, e agora está fazendo o Disclosure Day, entendeu? Então, assim, é um cara com certeza trabalhando para outros planos aqui embaixo. Entendeu? Então, assim, mas é isso. Tem aquela famosa frase antiga, né, da Mesopotâmia, né? Não há nada de novo sob o sol, né? Se não me engano, do rei Salomão. Não há. Concordo. A gente vive uma série de movimentos cíclicos e de lembranças. Lembranças, às vezes, de você ter vivido numa outra constelação, se for o caso. Mas o nada. Principalmente sonhos. Não vem do nada. Principalmente sonhos. Sonhos? Nossa, o sonho, então, sonhos é um mergulho nesse outro lado. Concordo. Você mergulha nesse outro lado e volta. Parece tão real. Quando você acorda, você fala, gente, mas eu tava lá. Exatamente. Mas assim, é interessante isso porque, por exemplo, o processo do Authentic, quando eu comecei a pensar isso, me perguntaram assim, na imagem, eu acho, perguntaram num pitching, mas onde é que está esse mundo? Eu falei assim, esse mundo fica na ponta de um cabo de Ethernet. Aí alguém falou assim, cara... Como assim? Eu falei assim, é isso, esse mundo fica nesse lugar aqui. Que o Horton já tinha feito isso. O Horton Hears the Who, aquele filme do elefante, que toda a comunidade vive numa flor. É uma animação maravilhosa do Dr. Seuss, que é um autor de crianças nos Estados Unidos muito potente. Então, assim, essa relação, por exemplo, de eu falar isso para o Authentic, da onde que veio isso? Não veio do nada. É verdade. Porque o nada é o quê? Ninguém define. Você vai falar que é transparente, é branco, é vazio, é o void, então é preto? É ausência de luz, então é escuro? O nada é escuro? Então, assim, nada vem do nada. Então, a gente está sempre trazendo para uma folha de papel, para um roteiro, para um livro, para uma pintura, para um filme, para uma publicidade... Alguma coisa que a gente já viu, ou viveu, ou sonhou, ou leu em alguma outra instância. Por isso é tão fascinante essa profissão. E chega às memórias, e aí... O que você explica do roteirista ir lá e criar várias coisas ao mesmo tempo? Eu sinto que é isso, na verdade. Cada processo tem um caminho, né? Cada processo tem a sua estrada. Eu, quando vou começar a escrever... Eu gosto muito de ficar em silêncio, de meditar, de conversar com meus mentores espirituais, de que eu seja um instrumento ali para uma história que trabalhe para o benefício de todos e que possa ser bem contada. Então tem uma série de rituais. Então, assim, quando eu vou escrever,
E o autêntico, no meio da pandemia também, ter que reescrever no meio da pandemia, sem saber quando ia abrir cinema. Aí era um exercício de fé mesmo. Tinha uma pressão de outra maneira, né? Porque assim, a última coisa que voltou no mundo foi o cinema. Durante a pandemia, eu peguei 16 voos. Eu fico brincando assim, com o hashtag Grafite em casa, eu peguei 16 voos. Então, assim, então voltou avião, voltou loja, voltou comércio, voltaram várias coisas, mas a experiência do cinema foi assim. Tanto que quando aconteceu o Barbie, né, o fenômeno Barbie, Oppenheimer, eu falei, ok, agora o cinema voltou. Agora o cinema... Todo mundo estava, e agora tem ido. Eu, pelo menos, tenho falado muito. Vão ao cinema, é muito importante, precisa. Sim. E assistir, é um momento, a vivência. Você está no cinema, daquela tela, o cheiro da pipoca. Eu acho importante. É um ambiente escuro, que remete a uma coisa uterina. Na faculdade a gente falava isso. É o vizinho desconhecido. Existe uma antropologia no cinema. Pensando assim, é verdade. Existe uma coisa no cinema muito interessante. A tela muito grande, né? O que projeta a luz, a maneira como é projetado, o sonho ser muito maior do que você ali. É verdade. O desconhecido do seu lado, esse lugar, o som é completamente diferente do som da vida cotidiana. É um som feito para aquelas caixas, com aquela intenção. Então, assim, o cinema é muito potente. O cinema é a maior ferramenta de marketing da história da humanidade, é o cinema. Por isso que é tão... o ato de fazer filmes tem que ter muita consequência, no sentido de não consequência com uma mensagem, consequência com o que você quer falar. Porque aquilo vai ser para sempre e vai estar numa tela. Eu acho que a arte é livre para você escrever o que você quiser, sobre o que você quiser, da maneira que você quiser. Eu acho que esse comprometimento não só com a audiência, não só com a crítica, não só com o patrocínio, mas eu acho que o teu primeiro comprometimento com o cinema, para que ele resulte, é uma verdade sua com você. Eu quero contar essa história. Por quê? E o que ela vai me trazer? E o que eu posso levar para o outro com essa história? E aí começa esse processo. A emoção que vai gerar numa outra pessoa que está assistindo. O que vai trazer. Exatamente isso. E é lindo porque cada pessoa é infinita. São 8 bilhões de pessoas com 8 bilhões de verdades. Então, mais do que a gente ficar achando um filme bom ou ruim, é entender que tem uma verdade por trás daquele filme ali. Você pode não gostar daquele filme, mas em algum momento alguém teve uma ideia para aquilo ali. E essas ideias valem a pena que a gente invista nessas ideias, que as pessoas possam ter ideias, independente do que os outros vão achar, tenha suas ideias, faça os seus filmes, faça as suas histórias. Sempre vai ter alguém que vai gostar, com certeza. E sempre vai ter alguém que não vai gostar, porque a verdade absoluta não existe. Então, mas ninguém gosta de tudo. Exatamente, então... Ninguém vai gostar disso. É isso. Não existe isso. Faça a tua verdade conectado com o sagrado em você, com esse sagrado dentro de você, e vá adiante. E passar a verdade, como eu falo, ser genuíno, trazer toda a veracidade de que você... E confiar no seu projeto. Porque se você, ao mesmo tempo, não confia no seu projeto, como você vai querer que alguém confie? Ou que alguém acredite? Eu fui assistente do Fernando Meirelles. O Fernando é um cara incrível. Eu conheço o Fernando. O Fernando teve na estreia mundial da Amazonia Groove em South by Southwest. Quando a gente ganhou o prêmio, ele estava na sala. Foi incrível ter o Fernando lá, assim, pessoa muito bacana. Um cara incrível. E o Fernando falava assim, uma vez a gente estava discutindo um roteiro, eu era assistente de direção dele ainda, e ele ficava brincando comigo, falou, vai dirigir logo, você fica sendo assim, direção dos outros, vai dirigir. Eu falei, cara, eu sou seu assistente, vamos trabalhar aqui. Ele era um fofo, assim. E aí um dia ele falou assim, isso aqui eu não estou muito feliz com esse roteiro aqui, como está esse momento aqui desse roteiro, esse lugar aqui, essa sequência não... Aí ele falou assim para mim, olhou para mim e falou assim, cara, a gente tem que se apaixonar pelo que a gente vai fazer, senão não vai. Não vai. Assim, era um papo com outras pessoas, sabe? E eu falei assim, nossa, Fernando, como isso é verdade, como a gente tem que se apaixonar, a gente tem que se entregar, seja o que for a história, é um ato de paixão, você tem que se entregar ali. E é uma entrega constante, não tem horário, não tem limites. Porque o filme, você sabe quando você vai entregar um filme, você não tem horário. Quando você não terminar, quando você não fizer tudo, quando você não vê tudo, você não para. Você não é incansável. É incansável. Mas tem que ser... Senão, é um amor pelo aquele projeto, que aí, quando você fala
que dá o resultado. O resultado porque você mudou também como pessoa. Te trouxe algo. Não, estava até vindo para cá agora. Hoje, mais cedo ou ontem à noite, agora eu já nem me recordo. Acho que foi ontem à noite. Eu fui no IMDb ver como é que estava o filme ali com as críticas, né? E o filme estava com 8,2 assim, de crítica sobre 10. Aí eu falei, nossa, que maravilha. Não, porque estão observando. Eu falei, não caramba, importa, que estão perdendo... Eu falei assim, tem alguém que está se dedicando a assistir o filme e vinha aqui votar. Exatamente. Eu falei, nossa, acho que não sei se eram 74 ou 80 pessoas, agora eu não me recordo. Mas enfim, 84, agora eu não me recordo. Mas eu fiquei super feliz. Eu falei, poxa, que bom que o filme tá vivendo aí nos sonhos das pessoas e tá indo para frente. E numa era digital, do jeito que a gente está, tudo falso, né? Digamos, e as criançadas, a galera, tudo. E pegar um filme feito organicamente, autoral, de verdade... Um filme feito por gente. E fala, nossa, um ser humano fez isso. E como é que ele fez? Que é, pelo menos... curioso, né? Para saber como que cada detalhe foi feito. Sim. E uma animação é completamente diferente de um longa. Porque o processo... Agora, hoje eu falo isso, eu penso assim, nossa, que maravilha que foi para minha carreira como diretor de live action ter feito uma animação. Porque o controle de uma animação, ele é muito organizado. Como é muito caro, tem que ser muito organizado. Exato. Não que não seja organizado o live action, mas o fato de você ter que pensar em tudo antes, de fato. Assim, claro que tem diretores que são assim, o P.T. Anderson, ele é assim. Tem diretores que ficam... O Hitchcock era assim, né? Ele falava assim, quando eu vou pro set, o filme está pronto. Porque eu já preparei o filme inteiro. E eu tenho um pouquinho disso. Eu já tinha isso com a Amazonia Groove, mas era documentário, então, ao mesmo tempo, você tem que estar muito aberto para as improvisações e para essa coisa pulsante viva que é o documentário. Mas a animação você vai ali, frame a frame ali, construindo e tal. Trabalho manual. E você tem que estar muito, assim... Concentrado. O nível de concentração e o nível de problemas que surgem, apesar de toda a concentração. Olha, isso aqui não dá para rigar assim esse boneco. Essa camisa do boneco, quando ele cai, está fazendo uma coisa estranha. A gente não vai ter tempo de refazer isso. Assim, desde as coisas mais sérias, até isso, por exemplo, entendeu? O pescoço do boneco deu uma descoladinha. E gente, não é muito trabalhoso. Eu não faço nem ideia de como arrumar, organizar isso. Temos super... O Charles Lacerda com a galera da Grey Dot foi incrível. O pessoal da Petit Fabrique também, no princípio do processo. E, então, assim, a gente se cerca de pessoas que estão olhando para essas coisas. E você favoreceu a dublagem também. Sim, claro, teve a dublagem. Manolo veio fazer uma dublagem linda. Então... Eu não sabia... Quando o Manolo fez a dublagem, eu falei assim, nossa, esse cara é muito bom mesmo, como todo mundo fala que ele é. Eu pensando assim, eu falava assim, faz uma versão assim. Ele é tudo que eu pedia, na mas dublagem. ele super. Eu falava, agora faz assim. Agora faz como você quiser. E aí eu pensava, nossa, esse cara é muito bom. Olhando para ele, assim, ouvindo, pensando, esse cara é muito bom. Eu vou tirar o couro dele, porque esse cara tá me dando muita possibilidade aqui dentro. Ele não tá me oferecendo um cardápio incrível. E eu falei com ele, o Tom Hanks, no Toy Story, chegou a fazer 17 vezes, em 17 entonações diferentes, uma frase. Teve uma vez no Toy Story, que no primeiro Toy Story ele fez 17 tons e formas de falar para uma frase. Meu Deus. O diretor não sabia direito onde chegar, eles estavam ali numa dúvida de como seria essa sequência. Ele fez 17 versões da mesma frase, 17 atuações. Eu contei isso pro Manolo, ele falou assim, pelo amor de Deus, não começa com esse papo pra cima de mim. Não, que eu não é bem assim. Mas foi lindo, eu achei que ele tivesse sempre feito vilões, e depois ele falou, o primeiro vilão que eu fiz. Eu falei, nossa, parabéns, cara, você é um talento. É um talento. Não, e uma pessoa incrível. E mostrou o talento dele. Isso que é impressionante. Que é bom que sempre nós falamos aqui no podcast. O dublador também tem que ser ator. As pessoas acham a dublagem só porque não aparece. Imagina, o Celton começou dublando, o Danton dublando, uma galera no tablado dublava. Eu pensava assim, pô, mas essa coisa do Celton tá dublando é bacana isso, eu vou falar com ele. Eu tô falando, eu tinha, sei lá, 20 anos, 30 anos atrás.
pô, vou lá falar com o Celto esse negócio de dublagem aí, porque, pô, ele tá fazendo as coisas muito maneiras. E assim, e o Tablado era um teatro que você não tinha cachê. Aí eu falava assim, pô, vou lá, vou dublar umas coisas aí, cara. Mas é isso, eu acho que o dublador tem que ser ator. E mais do que ator, eu acho que o Manolo, ele é um cara que ele entende, ele sabe ler um roteiro, ele sabe as nuances de um roteiro. Ele tem uma cabeça de roteirista também, o Manolo. Ele é muito impressionante. Isso é importante. Manolo, por isso que entrega. Te amo, meu irmão, você é demais. Já vai esse corte para ele. Já vai esse corte para ele. É isso mesmo, já vamos colocar. Mas todo mundo, o Marco Túlio, a Thay também arrebentou, os meninos fizeram muito bem. O Natan, que é um youtuber super de aventura, eu cheguei no quarto dele, a gente montou um microfone no quarto dele, fez uma super parede acústica. Ele arrebentou também. Foi muito bom o processo, assim. Foi muito cansativo, mas eu fui muito feliz. Eu tomo muito cuidado para isso, para eu também estar feliz durante o processo. Sem dúvida. Eu tomo muito cuidado com isso. Teve uma época que eu estava muito no limite, assim, da minha sanidade, tendo que diminuir o filme. Acho que foi um pedido que eu não sei se veio, de onde veio esse pedido, não me recordo, porque foram muitas coisas também acontecendo, mas eu tive que cortar o roteiro e ali um dia eu falei, cara, você não está feliz e você não vai conseguir trabalhar assim, então relaxa. E eu lembro que eu comecei a rir à toa, assim, do nada. Comecei a rir e falei, é isso. E é cientificamente rir faz bem pra rir é nós. Transcendental, rir é subversivo, você subverte na risada. E aí eu comecei a entender que é isso. Vamos lá, vamos aceitar o processo como tá e vamos ser felizes nesse processo. Pronto, aí foram mais 3 anos de alegria, extremamente cansativo o processo, mas sempre com alto astral. Não, e o resultado tá aí. Vão ao cinema, tá? Depois vai chegar no streaming, mas a gente nem vai falar, que eu já sei aonde vai ficar, mas primeiro vão ao cinema. Porque lá vai ser muito melhor assistir. Não, a experiência cinematográfica vá lá, compra pipoca. Exatamente, sabe? Faz toda essa... Daqui a pouco eu acho que eu vou de novo. Vou. Provavelmente eu vou. Já vou assim, falar com a minha filha, já vou falar assim, a gente vai. Não, a última semana, enquanto estiver em cartaz, eu vou entrar, comprar uma pipoca, comprar um mate. Para quem fica jogando aquele negócio lá, ali. Vou mostrar para ela. Eu não Sim. cheguei a mostrar. Mas para quem fica com aquele joguinho lá, que nem sei o nome, e agora assistir o seu filme real no cinema é bem melhor, né? Depois você me conta se ela curtiu. Com certeza vai curtir. Vai com a mamãe. E muito obrigada pela sua presença. Imagina. Chegamos ao fim. E eu agradeço muito, porque cada informação, cada detalhe das pessoas que conviveram com você, que convivem com você no processo criativo da nossa área do audiovisual é muito importante, porque ninguém faz nada sozinho e sempre precisamos. E aqui o podcast é um palco, a gente brinca, que é onde as pessoas mostram quem são, onde encontrá-las. E agora é um momento de ter Instagram, a gente tem que ficar postando, colocando, enfim, uma maneira de encontrar. Sim. E o podcast é isso, para conhecer, porque você acabou de contar uma história de um filme, quem sabe um jovem também queira fazer e não querer usar os artifícios da inteligência artificial. Sim, eu sinto que as histórias estão aí dentro de todo mundo. Todo mundo tem uma história para contar. Se você quer contar ou não, é um outro papo. Mas se você tem alguma história para contar e se você curte cinema, eu sempre falo assim, senta e escreve. O fato também de eu ser roteirista, para mim, me ajuda muito, porque eu nunca fiquei esperando o roteiro chegar, eu sempre fiz os meus roteiros. Isso é super bom. Então, assim, senta, escreve a tua história, pega uma câmera emprestada, faz a tua história e entenda que é uma arte coletiva o cinema. O cinema, o que você vê na tela, isso foi o Walter Lima que me ensinou, Júnior, um grande mestre. O que você vê na tela é o resultado de um trabalho de uma equipe. Então, seja generoso com a sua equipe, seja generoso com as pessoas. Você talvez saiba mais onde é que está o norte. Então, faça com que todo mundo veja esse norte. Traga todo mundo para esse norte. Escute outros nortes, porque talvez você possa virar um pouquinho o barco para cá e ver uma coisa que você não tinha visto ainda. Então, assim, essa humildade no set e diante da arte. A gente não está diante de uma coisa qualquer. É a sétima arte. É uma coisa muito potente. Então, essa humildade diante do cinema, esse amor pelo cinema. Concordo plenamente. Muito obrigada, Bruno. Super obrigado. Agradeço imensamente. E vocês que estão aqui conosco,
curta, compartilha, faz com que chegue para mais pessoas. Assim o podcast vai continuar vivo, autêntico, trazendo essas pessoas maravilhosas aqui. Agradeço, até o próximo vídeo.